E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos aqui para o assunto da aula de hoje. Na aula de hoje teremos Ciências, sexto ano, capítulo 8, Níveis de Organização do Corpo Humano, parte 1. Esse conteúdo você encontra nas páginas 144 a 146 do seu livro didático. Então vamos lá para o nosso livro. Bom, aqui do nosso livro você tem a parte inicial, que é na página 143, apresentando o assunto do capítulo de hoje. Então nós temos aí os níveis de organização, né? Você já pensou como as células são organizadas nos diferentes seres multicelulares? Ou seja, como é que as células se organizam nos organismos que têm mais de uma célula? São totalmente iguais? Do jeito que é um é outro, né? Então a gente vai discutir isso nesse capítulo, né? Você já sabe que todos os seres vivos são formados por células, enquanto alguns, como amebas e bactérias, são constituídos apenas por uma única célula, ou seja, são unicelulares. Nos humanos e nos demais seres formados por muitas células multicelulares, é possível identificar o que chamamos de níveis de organização. Isso quer dizer que partes menores constituem estruturas cada vez maiores e mais complexas, que desempenham funções específicas. Você começa com a estrutura pequena, as pequenas se reúnem e formam uma maior, a maior se reúne com outras maiores e forma algo maior ainda, e assim por diante, ok? Então a gente vai ver nesse capítulo, né? Vamos conhecer as formas de organização das células em diferentes seres vivos, sobretudo, ou seja, vamos falar de forma geral nos seres multicelulares, mas nosso foco principal vai ser no ser humano, ok? Então, partindo desse princípio da página inicial, o nosso assunto de hoje é o tópico 1, níveis de organizações dos animais. Você já pensou como as células e estruturas tão pequenas podem fazer grandes ações como levantar objetos? Porque são graças às células que a gente consegue levantar um objeto, saltar, correr, né, falar e assim por diante, né? Conforme veremos com mais detalhes no capítulo 11, os músculos são formados por células que podem se contrair de forma organizada, movimentando partes do corpo, como braços e pernas. Então, as células que compõem os músculos vão nos dar os movimentos, mas eles existem porque existem as células, ok? Assim como a célula dos músculos, as demais células do organismo multicelulares se reúnem em grupos denominados tecidos. Então já temos o próximo nível. As células se reúnem e formam tecidos, desempenhando funções específicas. Nos animais encontramos os tecidos musculares, responsáveis pelos movimentos do corpo, os tecidos de sustentação, que formam os ossos, os tecidos nervosos, que participam da coordenação dos movimentos, e entre outros. Ou seja, vários tipos de tecidos formados por tipos de células diferentes, ok? Então você tem aqui o formato, né? As principais células do sistema nervoso, nós temos aqui do tecido ósseo, aqui do tecido muscular. Então você nota que tem diferentes tipos de células. Seguindo adiante, lembrando, células se reúnem para formar um conjunto maior chamado tecido. Então, células formam tecidos. Tecidos podem agrupar-se e formar um órgão. Olha o próximo nível. Células formam tecidos, tecidos formam órgãos. Um exemplo de órgão presente em alguns animais é o estômago, formado por várias camadas de tecido. Uma delas reveste e protege o estômago por dentro, é o tecido epitelial.
né? Tecido epitelial é encontrado cobrindo superfície do corpo de muitos animais e o interior de diversos órgãos ocos, como os do tubo digestório e do sistema respiratório, certo? Tecido epitelial. Esse tecido também, além de revestir, né, o órgão produz substâncias que realizam a digestão, denominadas enzimas digestivas. Outra camada é formada pelo tecido conjuntivo. Olha, já temos tecidos diferentes: tecido epitelial, tecido conjuntivo, que contém vasos sanguíneos. E uma terceira camada é formada pelo tecido muscular, capaz de se contrair e ajudar a misturar os alimentos com as substâncias que realizam a digestão. Então, só aqui no órgão chamado estômago, nós temos 3 tipos de tecidos. Tecido epitelial, nós temos o tecido conjuntivo, né, e o tecido muscular, ok? Então, você tem aqui um esquema aqui do que a gente está falando. Aqui no caso, estamos falando, dando aqui como exemplo do estômago de um gato, ok? Outro exemplo de órgão é a pele. A parte que você vê da pele é formada por um tipo de tecido epitelial. Então, essa parte superior que você vê é tecido epitelial chamado epiderme. Abaixo dela, então, se eu for seguindo aqui, né, do mais externo para o mais interno, ok? Então, nós temos essa parte que você vê, é o tecido epitelial, né, que é a chamada epiderme. Mais abaixo dela, você tem outro que é o tecido conjuntivo, formado por vasos sanguíneos, é a chamada derme. Então, temos a epiderme, a derme, certo? Além da derme, outros tipos de tecido conjuntivos no corpo humano são o tecido ósseo e a cartilagem, que é um tecido resistente e flexível encontrado, por exemplo, na orelha externa e no nariz, né? Ok? O sangue também é um tipo de tecido conjuntivo, ok? A gente vai ver tudo isso, certo? Então aqui, se eu observar as camadas aqui da nossa pele, nós temos 3. A primeira, superficial, é a epiderme. A próxima, logo abaixo da epiderme, é a derme. E abaixo da derme você tem o chamado tecido adiposo, né? Esse tecido adiposo é o nosso reservatório de gordura, certo? Que vai servir como reserva de energia. Então, esse tecido adiposo guarda a gordura, que é a nossa fonte de reserva de energia, ok? Seguindo adiante, nós temos um grupo de órgãos que trabalham em conjunto na realização de funções específicas, constitui um sistema, ok? Então, temos célula, células se reúnem e formam tecidos, tecidos reunidos formam órgãos, órgãos reunidos para desempenhar uma determinada função formam um sistema, ok? Na maioria dos animais, por exemplo, o coração e os vasos sanguíneos compõem o sistema cardiovascular, também chamado de circulatório, que impulsiona o sangue e o conduz pelo corpo. O coração, as artérias e as veias estão presentes em todos os vertebrados. Lembrando o que são animais vertebrados. São animais com coluna vertebral, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Também podemos encontrar um sistema com funções semelhantes em alguns animais conhecidos como invertebrados, animais que não apresentam coluna vertebral, ok? Como as minhocas. Em outros invertebrados, como os corais ou vermes parasitas, esses e outros sistemas podem estar ausentes, ou seja, não existem nesse tipo de seres. Então, nós temos
falamos aqui um pouco de forma geral. Sistema cardiovascular, ou seja, formado, né, pelo coração e os vasos sanguíneos. E aqui outro exemplo, né, é o sistema digestório, ou seja, a boca, o esôfago, o estômago, o intestino e mais alguns órgãos associados às glândulas salivares, ao fígado e ao pâncreas formam outro exemplo de sistema. Todos esses órgãos reunidos para realizar a digestão, a mesma função. Então eles formam o sistema digestório, responsável pela digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes. Então você tem aqui no esquema A, você tem a representação do sistema cardiovascular. Ok? Sistema cardiovascular circulatório. E no esquema B, você tem a representação do sistema digestório. Ok? Então, você tem aqui que a figura, né, 8.7, que é essa aqui embaixo, representa os níveis de organização que geralmente aparecem em organismos multicelulares. Ou seja, vamos lá fazer o nosso caminho. As células formam tecidos, que por sua vez formam órgãos. Os órgãos atuam em conjunto, formando sistemas que compõem um organismo, como o mico-leão-dourado. Esse animal é um mamífero, assim como os gatos, os cães e os seres humanos. Os mamíferos apresentam muitas similaridades na organização de seus sistemas, mas também têm características únicas, certo? Então você tem aqui toda a representação, né, do menor para o maior. Células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, todos os sistemas reunidos formam o organismo vivo, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo, certo? Na próxima aula estaremos aí falando do tópico 2, nível de organização das plantas, mas por enquanto ficamos por aqui, ok? E com isso vamos chegando no final da nossa aula. A atividade está sendo postada no formulário Google, ou seja, você abre, preenche os seus dados, lê as observações antes das questões, certo? E aí vai questão por questão. Lê a questão, responde no próprio formulário e aí vai seguindo adiante. Quando chegar na última pergunta, preencheu, clica em enviar. Lembrando que essas atividades online contam como a presença e também como nota 3, que é a nota de sala, ok? Então, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Se você já é um inscrito, não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar sempre antenado com o nosso conteúdo. Até a próxima videoaula.